A perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. O serviço de socorro espiritual, porém, continuava inquietante. A entidade vingadora, jungida a médium, demorava-se contida pelos assessores de Clementina, ao passo que a moça, refletindo-lhe as emoções e os impulsos, tinha o peito afante e gemia em soluços. Para mim não há recurso, sou um renegado. Perdoa, meu irmão, e o caminho ser-te-á renovado, dizia Raul com inflexão de amor. Desculpamos, somos desculpados. Todos temos dívidas. Não se inclinará, porventura, ao auxílio para que seja igualmente ajudado? Não posso, chorava o infeliz. E, à frente daquele par de espíritos sofredores, num só corpo, Aulus prosseguiu esclarecendo. A fim de examinar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade torturada, não podemos esquecer as causas do suplício de hoje a se enraizarem nas sombras de ontem. Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes que se prendem ao passado remoto e próximo. Apontando o casal com a destra, continuou. O esposo de agora foi no pretérito um companheiro nocivo para nossa irmã obsediada, induzindo-a a envenenar o pai adotivo. Hoje metamorfoseado no verdugo que a persegue. Herdeira de considerável fortuna, com testamento garantido em sua condição de filha adotiva e única, viu que o velho tutor pretendia alterar decisões. Isso aconteceu em aristocrática mansão do século que passou. O viúvo abastado que a criara, com desvelado carinho, não concordou com a escolha feita. O moço não lhe agradava. Parecia mais interessado em pilhar-lhe as finanças que em fazer a felicidade da jovem desprevenida e insensata. Procurou então subtraí-la à influência do noivo, verificando que, debalde, lhe buscava a separação. Indignado, mobilizava medidas legais para deserdá-la, quando o rapaz, explorando a paixão em que a moça se via possuída, induziu a eliminá-lo por intermédio de entorpecentes contínuos. Anulado o velhinho por 2 semanas de falsa medicação, o serviço da morte foi completado por diminuta dose de corrosivo. Fim do ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o marido ao casar-se. Contudo, em pouco tempo, viu-se presa de aflitivas desilusões, porque o esposo depressa se revelou jogador inveterado e libertino confesso, relegando-a à profunda miséria moral e física. Não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo. O tutor desencarnado imantou-se a ela com desvairada fome de vingança, submetendo-a a horríveis tormentos íntimos. Em verdade, o parricídio, que é assassinato do pai, permaneceu ignorado na terra, mas foi registrado nos tribunais divinos e logo longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, porquanto ainda aqui estamos observando esse trio de consciências
entrelaçadas nos fios dilacerantes da provação redentora. O fortunado perseguidor recolhia afetuosas admoestações de Raul Silva e depois de breve intervalo o assistente continuou. Como vemos, a tragédia de nossa irmã enferma vem de longe. Nos planos inferiores da vida espiritual vagueou por muito tempo na faixa de ódio da vítima que se lhe fez vingativo credor. E na atualidade, em nova etapa da luta, tem um pensamento enovelado ao lado dele. Atravessou a infância e a puberdade, experimentando-lhe o assédio à distância. Todavia, quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa de ajudar a companheira e reeducá-la, e fraquejando a nossa amiga nos primeiros tentames da responsabilidade maternal, o obsessor aproveitou-se do ascendente magnético sobre a pobrezinha, golpeando-lhe o equilíbrio. Sensibilidades com o quadro de justiça desdobrasse sob nossos olhos, não conseguimos fugir à indagação para melhor fixar ensinamentos. Esse é um texto que vale 1h30 de estudo. Com certeza. Aqui nós vemos todas as questões que nós temos visto quase que semanalmente. Ela escolheu o caminho. Eu falei um pouco disso aqui na segunda-feira. Ela usou o livre-arbítrio e se relacionou com uma pessoa. Não estava escrito que ela tinha que se relacionar com essa pessoa. O pai percebeu que a pessoa não prestava. Ela insistiu. E o pai tinha razão. Então vocês vejam, o pai tinha razão na sua avaliação. E isso a gente sabe que acontece muito. O pai tinha razão na avaliação. E isso é muito comum. Por quê? Quando você é novinho, 17, 18, 19 anos, você não tem visão para perceber o caráter. Uma pessoa mais velha olha e vê. Ele era viciado no jogo, né? Ele, na verdade, só estava interessado, né, realmente no dinheiro. Tanto é assim que ele propôs matar ele. Se ele fosse um amor legítimo, ele ficava com ela sem dinheiro. É uma coisa óbvia, né, gente? Se o dinheiro não fosse o motivo, ela deserdada, ele aceitaria. Mas não, quando ele percebeu, e o que acontece? Ninguém soube, mas ele, desencarnado, percebeu o que aconteceu, que tinham dado veneno, que tinham matado ele. Então já naquela vida mesma, ele se torna um obsessor dela, do casal, naquela vida mesma. E ele para ele com uma decepção muito grande. Justamente. E aí entra a nossa questão, a indignação. Qual é o limite da indignação? Porque, vejam bem, o pai tem toda a razão. Gênero, número, grau. Não vou nem olhar outras vidas passadas. Naquela vida ali, ele adotou ela, ele deu a ela educação, deu carinho, e ela o matou. Tinha todo o conforto e ainda ia herdar. E ele tinha razão no caráter da pessoa que ela escolheu. Só que tem um detalhe. Ele errou quando a sua indignação, a sua decepção descambou para a raiva e para o ódio. Aí é que está o nosso problema. O problema dele é o nosso. Porque nós podemos nos aborrecer uns com os outros, com o nosso filho, com a nossa nora, com a ex-nora, mas a gente não pode odiar.
Porque senão a gente se perde. Olha o exemplo dele. Não é, vejam bem, não é que é proibido. Cada um aqui vai fazer o que quiser. Mas a gente se perde por causa da pessoa que não presta. Não estou tirando. Eu estou falando português aqui, claro. A pessoa não presta. Eu vou me perder, vou para um umbral, ficar 50 anos no carro dela? Então não vale a pena odiar ela. Estão entendendo? Mas é aí que a gente cai. Porque a gente tem razão. E a gente aqui está no estudo, a gente raciocina, mas quando a gente está vivenciando é difícil. Ainda mais uma paixão. No caso dela, por exemplo, se a pessoa está apaixonada, a gente tem que dar um desconto. A gente tem que olhar com mais compaixão. Que a pessoa fica cega. É muito complicado. Só a vida ensina. Se a pessoa for mais novinha ainda, mais imatura ela vai ser. E se o outro não estiver apaixonado, é pior, porque aquela pessoa vai ser manipulada. E ela vai defender aquela pessoa até o fim. Então vocês vejam que ela está sofrendo, mas ela sofre as consequências do ato. Ele renasceu, o marido, também se conscientizou, mas quem está sofrendo mais é ela. Por quê? Porque quem tinha o laço de afeto era ela. Então a consciência de culpa nela é maior. Por isso que ela sofre mais. A responsabilidade é igual para os dois, mas o sofrimento íntimo, a culpa, a brecha, é a consciência dela que faz isso. Porque vejam bem, quando você tem um espírito que te odeia, mas a tua consciência te deixa em paz, ele não tem acesso a você. Ela, aqui tem muitas coisas, né? Por exemplo, ele a perseguiu ele morreu. Assim que ele se conscientizou do que aconteceu, ele começou a perturbar os dois. Ela desencarnou, ele ficou o tempo todo atrás dela. Ela reencarnou e ele continua. Vamos entender isso. Mas vamos tentar entender isso. Porque ele também não perdoou. Não perdoou. Ele não perdoa. Isso, digamos que isso tenha durado, tudo isso, 100 anos, 120 anos. Ele está há 120 anos perseguindo ela. Valeu a pena? Não. Ela gozou um breve período, porque nessa vida, nessa encarnação passada, ela já perdeu tudo. Então, a doutrina espírita traz para nós a visão não material, mas espiritual. O triunfo da vida material não vale a pena se as ações que você move para consegui-la passa por cima de alguém. Não vale a pena. Por quê? Porque você vai ter que ressarcir perante a sua consciência aquele ato. Porque mesmo que esse irmão, vejam bem o detalhe, se o pai dela a perdoa, ela continuaria tendo os mesmos problemas. Entenderam isso? Digamos que o pai dela a perdoasse. Eu te perdoo. Ela teria os mesmos problemas de saúde e de obsessão. Porque a dívida é dela, está na consciência dela. Ele não precisaria cobrar dela. De qualquer maneira, ela teria prejuízos morais, espirituais, financeiros, afetivos, ligados à decisão dela. Porque você não precisa ter um perseguidor encarnado ou um perseguidor desencarnado. A lei se encarrega de cobrar, independente de você ter
um renitente obsessor atrás de você. A lei se encarrega naturalmente de cobrar. A lei só para de cobrar quando você quita com a sua própria consciência aquele ato. Quando você limpa a parede, quando você limpa a casa da tua consciência. Aí a lei para de cobrar. É por isso que muitas vezes a gente se depara com situações difíceis e a gente deve refletir sobre a sintonia que a gente mantém durante o processo. Porque a sintonia negativa piora a situação. A vigilância mental, ela é fundamental. Fundamental. Isso não é uma imposição. É um caminho para a nossa libertação. É diferente. Se eu tenho a minha consciência tranquila, quando um espírito enfermo, obsessor, vampirizador, doentio se aproxima de mim, eu o envolvo em boas vibrações, o auxilio, o amparo e o encaminho. Agora, se minha consciência está dolorosa, o espírito se aproxima, ai, me sentindo mal, ai, não sei o que é isso, ai, não vou dormir, ai, não vou mais na reunião. Você está sendo dominada. Agora, se a tua consciência está tranquila, meu irmão, aqui não é hora, mas nós vamos fazer uma prece. Você o envolve, seja onde for. Você está numa festa, no salão, dançando. Você vai ao local à parte, vai lá fora tomar um ar e começa a fazer tuas vibrações. Pensa nos franciscanos, pensa em Jesus, pensa em Deus, envolve o nosso irmão. Você não tem medo, você tem a convicção de que ele vai ser auxiliado. Quando você tem a convicção, é que a tua consciência está tranquila. Mas você não Ele sabe caminhar. quem está se aproximando. Só porque eu contei aqui, quando eu fui na primeira vez, no ano passado em Recife, no museu, quando eu entrei, comecei aquilo aqui, aquela vontade de chorar, aquele aperto, aquele desespero. O que eu fiz? Saí. Deixei o pessoal lá, saí. Meu irmão, a Yasmin, o Fábio Gabriel, fui lá para fora, fiquei, aí eu falei, comecei a orar. E outra vez foi lá no coisa, Maria de Lúcia. Quando eu entrei, eu bem conversando com eles dois. De repente aquela onda foi me apertando, eu fui lá para fora, comecei a chorar, não foi? Aí pediu a Edmilce, a ela que estava comigo, aí vamos fazer uma peça, aí melhorou. Aí quando eu entrei, de novo, aí eu fiz, aí eu mesmo fiz, aí passou. Não é fácil, mas com o tempo, com a prática, a gente vai dominando. O que não pode é a pessoa, por exemplo, a gente deve evitar, dentro do possível, cair na rede do ódio, da raiva, da melancolia, porque eles nos envolvem. E uma vez envolvidos, a primeira coisa que vai acontecer conosco é o abandono do trabalho espiritual. Primeira coisa, a gente mete pé. Por quê? Porque a gente perde a sintonia. E a sintonia com o plano maior, ela é obtida com um esforço nosso. A gente teve que ter algum esforço para estar aqui hoje. Se a gente fizer corpo mole, a gente não vem. É a sintonia que eu estou falando. Esse esforço. Hoje, nós 4 somos vitoriosos. Por quê? Mesmo que a gente não perceba, nós estamos aqui, vencemos uma série de dificuldades pelo caminho e chegamos. Por quê? Porque o tempo todo, na segunda e na quarta, ou em qualquer atividade que você possa ser útil a outros, vão haver obstáculos, pequenos às vezes. Às vezes o obstáculo é um chinelo que você não gosta, que só tem aquele. Às vezes o obstáculo é um resfriado, às vezes é o marido, é a esposa, é não sei o que, é a bica. Por quê?
a nossa irritação frente às dificuldades tira a gente do sério e a gente já perde o ânimo e não vai mais. Então é isso. A nossa irmã sofre, mas não sem razão. Há motivos que levaram a ela a estar nesse estado. E assim é para todos nós. O sofrimento mais difícil tem suas causas e seus motivos, que às vezes a gente não consegue identificar, mas que fazem parte de nossas ações, do conjunto de ações que nós mesmos